Tá, a gente já vai ver isso aí, tá? Vamos lá. Esse aqui, né? Que a gente tinha que ver. Os outros a gente já corrigiu tudo. Tá, então vamos ver, gente. Olha aqui, ó. Vamos começar lendo o problema, né? Então, aqui. Um determinado corpo, inicialmente em repouso, se ele está inicialmente em repouso, a velocidade dele é zero, né? Sobre uma superfície sem qualquer atrito. Num determinado instante, aplica-se sobre o mesmo uma força horizontal constante de módulo 12 newtons. Então, a força que eu vou aplicar aqui é 12 newtons, certo? Então, F igual a 12 newtons, tá? Sabendo-se que o corpo adquire, saindo do repouso, ele adquire uma velocidade de 4 metros por segundo, então, a velocidade final, 4 metros por segundo, em 2 segundos, tempo, 2 segundos, calcule sua aceleração e sua massa, certo? Então, eu sei que para calcular a massa, eu tenho que ter dois dados, força e aceleração, certo? Aqui eu não tenho aceleração, mas eu posso calcular, porque eu tenho a velocidade inicial, tenho a velocidade final e tenho o tempo, certo? Daí o que eu vou fazer? Eu vou primeiro achar a aceleração, tá? Através dessa formulazinha aqui, ó, né? Aceleração é igual a variação. Oi? Não tá mostrando a tela. Jura por Deus? E agora que você que alguém me diz, Eu achava que era só pra mim que não tava aparecendo. eu fico esse tempo. Aí alguém resolve dizer, depois de 5 minutos que eu tô falando, mas vocês são terríveis. Ai, meu Deus, não tá, ocorreu um erro, tá? Deixa eu começar tudo de novo. Ah, Jesusinho. Quem foi que falou que não estava vendo? Quem foi que teve essa. Ah, o Henrique. Henrique estava atento. Vamos ver se agora dá. Peraí. Agora vai dar. Deu? Sim. Vocês são muito engraçados. Fico parado até que um resolve falar. Vamos lá. Ó, voltando tudo. Um determinado corpo está inicialmente em repouso, né? Então, se ele está inicialmente em repouso, né? Ele tem velocidade inicial. Aqui, gente, às vezes em livros vocês encontram assim, ó, V0, velocidade inicial. E ao invés de VS, V, tá? Que é a velocidade final. Então vamos lá. Um determinado corpo está inicialmente em repouso sobre uma superfície sem qualquer atrito, tá? Então, velocidade inicial, 0 metros por segundo. Num determinado instante, aplica-se sobre o mesmo uma força horizontal constante de módulo é o mesmo que intensidade, é o valor da força, de 12 newtons. Eu esqueci de botar aqui F igual a 12 newtons, tá? Sabendo-se que o corpo adquire uma velocidade de 4 metros por segundo, então essa é a velocidade final, 4 metros por segundo, em 2 segundos, nesse tempo, calcule sua aceleração e sua massa, tá? Bom, eu poderia calcular a aceleração por essa fórmula aqui, tá? Só que eu não tenho a massa, certo? Então eu preciso primeiro calcular a aceleração. Aí eu venho, como eu tenho velocidade inicial, velocidade final e tempo, tá? Eu uso a fórmula da aceleração, que é
variação da velocidade dividida pela variação do tempo. O tempo aqui não variou, né? Quer dizer, variou de 0 a 2 segundos, né? Então, vamos lá, ó. Então, A é igual a velocidade final menos a velocidade inicial, que é 0, dividida pelo tempo final, que é 2, menos o tempo inicial, que se ele estava em repouso, 0, tá? Então, a aceleração é igual a 4 dividido por 2. A aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Bom, já achei a aceleração que o problema pedia. Agora, eu já tenho aceleração, então eu consigo calcular a massa, porque eu tenho também a força, certo? Então, F é igual a massa vezes a aceleração. A força que foi aplicada foi 12 newtons, é igual a massa que eu não sei, vezes a aceleração que eu achei aqui, certo? Então, a massa é igual a 12 dividido por 2, que é igual a 6 quilogramas. Ai, ai. Deu um crepe aqui, gente. Tá, quero saber. Todo mundo entendeu como é que faz esse problema? Deu para entender direitinho? Tá? Então, assim, ó, escrevam no caderno. Depois eu vou mandar para vocês bem certinho todo esse gabarito, tá? Mas já vão escrevendo no caderno essas fórmulas, para lembrar dessas fórmulas. É muito interessante, quando eu era estudante do ensino médio, eu tinha, assim, ó, na frente da minha escrivaninha, onde eu estudava, eu tinha uma porção de cartazinho com as fórmulas. Porque quando a gente faz isso, a gente vai visualizando sempre e vai gravando, né? E aí, quando a gente lê o problema, a gente olha os dados que a gente tem e a gente sabe qual fórmula a gente tem que usar para resolver o problema, tá? Então, isso é muito importante para quando vocês forem fazer Enem. Então, acostumem a já colocar, assim, tipo uns cartazinhos com as fórmulas, né, que estão sendo usadas em física, né? Claro que vai chegar um tempo, né, que a gente consegue até sem a fórmula resolver, né? Mas eu ainda sigo a máxima lá do meu grande professor, que dizia que os grandes fazem passo a passo, tá? Então, gente, posso continuar? Entenderam mesmo isso aí? Vamos passar para 21, então, tá? A 20, aliás, né? Isso é chato demais. Ó, o pessoal que chega atrasado é muito ruim, gente. A gente tem que parar a apresentação para permitir que vocês entrem. Tentem entrar no horário, não é tão cedo assim para que não dê para entrar, né? Desculpa, Vera, eu tava com um problema na internet. Desde a aula do Jonathan já, na verdade. Tá bom. Então vamos lá. Aqui, ó. 20. Calcule a força com que a Terra puxa um corpo de 20 quilogramas de massa quando ele está em sua superfície. Aqui é a força-peso, né? Então, o que muda na fórmula desse problema aqui? A única coisa que muda é que a aceleração que eu vou usar é a aceleração da gravidade, tá? Aqui, nesse problema, na maioria dos problemas do ensino fundamental, né, e às vezes até do ensino médio. Ontem mesmo eu estava selecionando ali uns problemas do ensino médio, e traz a aceleração da gravidade como 10, né? Mas é 9,8 e é uma dízima, né? Enfim, mas esse aqui traz como 10. Então, a aceleração que eu vou usar, quando eu estou fazendo força, né, calculando força, eu tenho massa vezes a aceleração que o corpo adquire,
né? Quando eu coloco um corpo em movimento, um corpo só entra em movimento, ou, né, sai do repouso, ou fica em repouso se uma força agir sobre ele, certo? Então, para calcular a força, né, eu faço a massa vezes a aceleração que esse corpo adquire, né? Quando eu falo de força-peso, a força-peso é a relação entre a massa e a aceleração da gravidade, né? Ou seja, a força com que os corpos são puxados para a Terra, né? Aqui, no caso, a aceleração é representada por G, certo? E G é dado aqui no problema como 10 metros por segundo ao quadrado. Não esqueçam nunca que a unidade de aceleração é metro por segundo ao quadrado, tá? Então, aqui é muito simples, é só fazer a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade. Então, o peso, né, a força com que a Terra puxa um corpo de 20 quilogramas é de 200 newtons, certo? Alguma dificuldade nesse? Não. Não? Tranquilo? Tá. Na Terra, a aceleração da gravidade é, em média, 9,8 metros por segundo ao quadrado. E na Lua é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Para um corpo de massa de 5 quilogramas, determine o peso desse corpo na Terra. Muito fácil, né? Vai ser os 5 quilogramas multiplicado por 9,8, certo? Vai dar 49 newtons, é o peso desse corpo na Terra, tá? A massa e o peso desse corpo na Lua. Na Lua, o peso, né, vai ser 5 vezes 1,6, que vai dar 8 newton. A massa continua a mesma em qualquer planeta que ele for. Por quê? Porque massa é a quantidade de matéria que um corpo possui e ela não vai mudar, né? Ela vai ser a mesma em qualquer planeta. O que vai mudar é o peso, porque peso é a relação massa vezes aceleração, tá? Só um pouquinho, gente, que eu tô ficando irritada com o meu mouse aqui. Que não tá funcionando. Ai, meu Deus do céu. Funcionou. Deu. Certo? Perguntas? Dificuldades? Hein? Tudo tranquilo? Todo mundo fez os problemas? Tá? Porque assim, gente, tem que tentar fazer, certo? Porque assim, é só tentando fazer que vocês vão ver a dificuldade que vocês têm, que vocês vão poder perguntar para mim, né? E eu vou responder dentro do possível. Se não houver isso, não tem como aprender física ou química, ou seja lá o que for. Vai ser sempre difícil. Tu mandou para eu ver? Não precisa. Mas tudo bem, quem quiser mandar no Classroom pode mandar, tá? Sim. Eu botei lá para se alguém quisesse ver, né? Tá? Então aqui, ó. Eu quero passar para vocês agora uma outra formulazinha, certo? Que vocês vão encontrar em problemas que vão surgir, e é importante conhecer essa fórmula também, tá? Então, eu vou voltar aqui a apresentar, porque eu vou ter que fazer isso pelo PowerPoint. Só um minuto. Não sei para que eu tirei, né? Enfim. Todo mundo tá vendo aqui, gente? Sim. Tá. Isso aqui eu tirei dessa fonte aqui, ó, tá? Porque eu achei que estava bem facinho, bem tranquilinho, melhor do que no livro do ano passado. E o seguinte, vocês, quem vai estudar isso aqui é o 8º ano, tá? Porque com essa mudança de programa que o governo exigiu, né? Com essa mudança de programa,
o estudo do movimento, certo? Ele é feito no 8º ano. Aí, o livro de vocês não vem com esse conteúdo, tá? Então, quem está estudando movimento, quem vai estudar movimento retilíneo uniforme, movimento uniformemente variado, quem vai estudar velocidade média, aceleração, etc. e tal, é o 8º ano. Aí, quando eles vêm para o 9º, né, eles já entram na dinâmica, já sabendo esse conteúdo. Vocês, eu estou trabalhando um pouco desse conteúdo, né, nos problemas que eu estou dando de dinâmica, certo? Então, eu resolvi botar isso aqui, ó, que depois eu vou passar tudo para vocês, esse PowerPoint com todas as correções, né, e com essas dicas aqui, tá? Então, aqui, gente, ó, o movimento uniformemente variado, MUV, é aquele em que há variação de velocidade nos mesmos intervalos de tempo, certo? Então, a velocidade vai variando nos mesmos intervalos de tempo. Então, de 1 em 1 segundo, 2 em 2 segundos, a velocidade varia, tá? É o mesmo que dizer que a sua velocidade é constante ao longo do tempo e é diferente de zero. Então, a variação da velocidade vai ser constante, né, ao longo do tempo, e ela vai ser diferente de zero. É a aceleração que determina o movimento. Assim, a média da aceleração é fundamental para que se obtenha o valor do movimento variado, tá? E o cálculo é feito através dessa fórmula aqui que vocês conheceram na outra aula, certo? Que é aceleração ou aceleração média, tanto faz botar isso como isso, tá? É igual a variação da velocidade pela variação do tempo, certo? Isso aqui vocês viram comigo já nos outros problemas, tá? Então, o que é a variação da velocidade? A variação da velocidade é velocidade final menos a velocidade inicial. A variação do tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Vocês fizeram problemas agora, né, em que ficava muito fácil porque não precisava nem calcular, só bastava dividir a velocidade pelo tempo, porque a velocidade inicial e o tempo inicial era zero. Então não fazia diferença. Mas vai ter problemas que não vai ser assim, tá? A partir daí, obtemos a seguinte fórmula. Ó, gente, essa formulazinha aqui é mágica. Essa formulazinha é a velocidade, a fórmula da velocidade em função do tempo, tá? Então, quando eu tenho isso aqui, ó, certo? Eu não preciso fazer tudo isso aqui, tá? Dividir a variação da velocidade pelo tempo. Fica mais resumida a fórmula, tá? Aí eu uso essa formulazinha aqui, ó. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo, tá? Então, anotem aí essa formulazinha aqui, ó, tá? A outra acho que vocês já anotaram, né? Então, aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Imagine esse probleminha aqui, vamos ver. Eu tenho assim, ó, uma força de 50 newtons é aplicada a um corpo de massa 100 quilogramas. Se alguém quiser ir copiando para ir deixando no caderno para depois estudar, tá? Que se encontra em repouso. Se encontra em repouso, velocidade inicial, zero. Sendo esta a única força que atua no corpo, qual a velocidade alcançada após 10 segundos da aplicação da força? Tá? Então, gente, aqui, o que eu posso fazer por esse meio aqui, ó, certo? Daí eu vou ter força igual a massa vezes aceleração. A força é 50 newton, a massa é 100, e eu quero saber a aceleração, né? Então, a aceleração vai ser 50 dividido por 100, a aceleração vai ser 0,5 metros por segundo ao quadrado, certo? Eu quero a velocidade final, aqui, ó, certo? Eu tenho a aceleração, eu tenho o tempo,
certo? Então, eu posso usar essa fórmula aqui, ó, tá? Que é essa, destrinchada, né? E aí eu vou fazer a aceleração é igual à velocidade final, que eu não tenho, a velocidade inicial, que é 0, dividido pelo tempo, que é 10 segundos, certo? Porque 10 menos 0 é 10, né? Aqui, 0,5 é igual à velocidade final dividido por 10. Velocidade final vai ser 10 vezes 0,5. Velocidade final vai ser 5 metros por segundo. Ou, ao invés de fazer tudo isso, eu posso usar essa formulazinha aqui, ó, tá? V é igual a VO mais a T, tá? V é igual a 0 mais 0,5 vezes 10. Pronto. Entendeu? Todo mundo entendeu? Eu não entendi. Hã? Não entendi. Pode repetir, por favor. Repetir tudo ou qual parte? Desde o começo, não entendi nada. Tá, então vamos lá. Ó, uma força de 50 newtons. Tá aqui. Eu vou pegando os dados do problema, certo? Uma força de 50 newtons. É aplicada em um corpo, então te imagina fazendo uma força num corpo de 100 quilogramas, certo? Essa força que tu tá fazendo é de 50 newtons, tá? Aí tu fez essa força, o corpo estava parado e o corpo começou a se mover, certo? Então vamos lá. Uma força de 50 newtons, tá? É aplicada em um corpo de 100 quilogramas, que se encontra em repouso. Se ele se encontra em repouso, a velocidade inicial dele é 0. Sendo esta a única força que atua no corpo, qual a velocidade alcançada pelo corpo, né? Após 10 segundos de aplicação dessa força. Então, vamos entender o problema aqui, ó. Imagine um bloco de 100 quilos, e aí eu tô ali, a Vera ali, aplicando uma força começa a aplicar uma força de 10 newtons, certo? Aí o corpo começa a se mover, tá? Eu quero saber qual é a velocidade, certo? Porque a velocidade inicial era 0, porque ele estava em repouso. Eu quero saber qual é a velocidade que ele alcança 10 segundos depois que eu estou aplicando essa força, certo? Então, eu tenho essa fórmula aqui, ó. Vou olhar para essa fórmula aqui, que dados eu tenho aqui? Eu tenho a força e tenho a massa, então eu posso calcular a aceleração, certo? Daí, eu calculando a aceleração, eu consigo calcular a velocidade final dele, porque a aceleração é igual à velocidade, à variação da velocidade dividida pela variação do tempo, certo? Então, o que eu faço? Eu acho primeiro a aceleração, tá? F é 50 newtons, M é 100, certo? Então, a aceleração vai ser 50 dividido por 100. A aceleração que esse corpo vai adquirir é 0,5 metros por segundo ao quadrado, tá? Bom, mas aqui está me pedindo para descobrir qual é a velocidade que ele alcança em 10 segundos. Para calcular a velocidade, eu vou ter que usar essa fórmula aqui, ó. Aceleração é igual à variação da velocidade pela variação do tempo, tá? A aceleração é igual à variação da velocidade, é a velocidade final que eu quero calcular, menos a velocidade inicial, que eu sei qual é, que é 0, porque o corpo estava em repouso, dividida pelo tempo final, que é depois de 10 segundos ali, né? E o tempo inicial, que era 0, certo? Então, eu vou ter assim, 0,5, que é a aceleração, é igual à velocidade final que eu quero saber, menos 0, dividido por 10, tá? Então, 0,5 é igual à velocidade final dividida por 10. Velocidade final é 10 vezes 0,5. A velocidade final que ele adquiriu, esse corpo, depois que eu comecei a empurrar, ele adquiriu uma velocidade de 5 metros por segundo. Então, eu posso usar todo esse formulário aqui, ó, ou eu simplesmente, tá? Venho aqui, sei que eu quero calcular a velocidade final, e que existe essa fórmula aqui, ó, a fórmula da velocidade em função do tempo, certo? Então, o que eu faço aqui? Eu venho aqui, né, calculo a aceleração e depois eu só jogo aqui nessa fórmula. A velocidade é igual, velocidade inicial é 0, tá? A aceleração é 0,5 metros, que eu achei aqui, ó,
tá? Porque eu tinha esses dois dados, tá? Velocidade final é igual a 5 metros por segundo. E daí? Tranquilo? Agora deu de entender um pouquinho melhor, só que eu ainda tô com um pouco de dúvida. Que eu não entendo muito bem esse negócio. Tipo, a força de 50 newtons. Eu nunca não entendi bem ainda o que é o newton. Tipo, Newton é só uma unidade, tá? É a unidade de força. Tu não diz assim, ó, por exemplo, eu pego isso aqui, ó, e digo assim para ti, ó, tem 2 quilos aqui, tá? É uma unidade. O quilo é o quê? É uma unidade padrão, né? Aquela quantidade ali se considerou como 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos. Para força, é Newton. Entendeu? Então, quando eu falo assim, 50 newtons, é a intensidade de força que eu estou fazendo, vale 50 a intensidade de força que eu estou fazendo, certo? Sobre um objeto, tá? Quando eu falo 50 newtons, 60 newtons, 100 newtons, eu estou falando de intensidade de força, tá? Deu para entender? sim, mas aí, tipo, o newton vai ser sempre a unidade padrão de medida? De força, Ah, tá, sim, é. Eu tá? confio. Uhum, Tem entendi. quilograma força também, mas aí vocês vão aprender no ensino médio, tá? É outra unidade que se usa, é o quilograma força, tá? Aí ele tem uma equivalência, eles têm uma equivalência, certo? Mas aqui para nós significa o quê? É a unidade de medida de força. Assim como metro por segundo é uma unidade de velocidade, certo? Tá? E metro por segundo ao quadrado é a unidade para aceleração, certo? Mais alguma dúvida? Vocês acham que depois eu mandando para vocês o PowerPoint com todo o gabarito para vocês ir olhando, conferindo, lendo, refazendo, vai ficar melhor de entender? Sim. Tá. Vai. Então, só deixa eu continuar aqui, que tem mais uma coisinha para mostrar aqui para vocês, tá? Esse aqui, ó. Ó. Qual a massa de um corpo? Agora quer saber a massa, tá? Então, quando vocês fizerem aqui, porque eu copiei daquela fonte lá que eu mostrei para vocês no início, tá? Se fosse eu fazendo, eu já ia botar aqui, ó. M igual a, não sei, é o que eu quero saber, qual a massa? Um pontinho de interrogação. Partindo do repouso, velocidade inicial zero, atinge uma velocidade de 12 metros por segundo, velocidade final 12 metros por segundo, em 20 segundos. Sabendo que a força aplicada tem módulo igual a 30 newtons, certo? Eu quero saber agora a massa. Mas para saber a massa, eu preciso calcular a aceleração, né? Porque eu calculo a massa aqui, ó. A massa está aqui, ó. Né? A massa é a relação entre a aceleração que vai me dar a força, certo? Então, o que acontece? Eu tenho que calcular primeiro a aceleração. Aí eu venho, uso essa fórmula aqui, ó. Por que eu vou usar essa fórmula? Porque eu tenho a velocidade final, que é 12 metros por segundo. Eu tenho a velocidade inicial, que é 0 metros por segundo, porque estava em repouso, né? E eu tenho o tempo, que é 20 segundos. Então, eu consigo calcular a aceleração, tá? Então, a aceleração vai ser o quê? Vai ser 12 dividido por 20. Vai me dar 0,6
metros por segundo a aceleração. Conhecendo a aceleração do corpo, eu venho para essa fórmula aqui, ó. Por que eu venho para ela? Porque eu tenho a intensidade da força, que é 30, tá? E tem a aceleração que eu calculei aqui, ó, que é 0,6. Então, massa vai ser 30 dividido por 0,6, que vai ser igual a 50 quilogramas. Então, esse corpo aqui, né, era um corpo de 50 quilogramas, no qual foi aplicada uma força de 30 newtons, né, e ele teve uma aceleração de 0,6 metros por segundo ao quadrado em 20 segundos. Certo? Aqui, pessoal, é muito importante, deixa eu falar uma coisa para vocês, é muito importante que a gente, em física, converse com o problema. Tá? Se vocês, eu não tenho aqui agora, porque eu acho que eu deixei lá embaixo, mas ontem eu passei a tarde inteira brincando com física, porque eu adoro, quer ver, eu gostar é quando pintam uns problemas assim que eu não consigo resolver, daí eu fico bem louca, é meu divertimento, né? E tem 2 ali que eu não consegui de jeito nenhum, tá? Então, o que acontece? Mas é conversar, eu desenho, não tá aqui, não tá nesse aqui, mas eu faço desenhinho, sabe? Ah, é um carro, eu boto o carro, tá indo para lá, sentido da esquerda para direita, eu vou desenhando tudo, eu vou interpretando o problema, tá? E vou anotando todos os dados. Isso facilita muito, muito resolver as questões de física, entender melhor as questões de física, porque quando eu estou falando assim, uma força de 70 newtons aplicada num corpo de 100 quilogramas, ora, eu tenho que imaginar isso acontecendo, sabe? Essa força sendo aplicada e esse corpo começando a se mover. Ele saiu do repouso. Se ele saiu do repouso, ele se moveu, certo? E essa aceleração, essa velocidade foi a mesma em cada instante? Passou 1 segundo, ela era a mesma? Passou 2 segundos, ela era a mesma? Passou 3 segundos, ela era a mesma? Porque se foi sempre a mesma, não houve aceleração, certo? Porque o que é aceleração? Aceleração é a variação da velocidade no tempo. Se a velocidade não varia à medida que o tempo passa, eu não tenho aceleração. Entenderam? Então, a gente tem que aprender a conversar com o conteúdo. Quando a gente começa a conversar com os problemas, a destrinchar a coisa, a gente aprende mais rápido, né? A gente começa a entender as fórmulas, começa a olhar para as fórmulas e começa a entender. Quando eu vejo aquela fórmula ali, ó, V é igual a VO mais AT, certo? Eu sei que é uma fórmula que eu posso usar para um objeto que está, num primeiro instante, em repouso, né? E que depois adquire uma velocidade durante um tempo, certo? Então, se eu tenho alguns dados daqueles ali, qualquer um que seja, eu consigo calcular qualquer outra coisa, se eu tiver 2 dados daquele. Certo? Então, a gente tem que pensar e parar para pensar que quando a gente pega um problema de física, ou até de matemática também, né? É o que eu sempre digo, o português é uma ferramenta fantástica para a gente poder entender e estudar matemática, aprender conhecimentos da física, da química, porque tudo exige interpretação, gente. A gente tem que interpretar, a gente tem que imaginar, usar muita imaginação, tá? Para poder ver essas coisas acontecer, essas coisas estão acontecendo, né? Eu tô, por exemplo, aqui agora, ó, que a gente vai ver depois, eu tô aqui sentada, né? E eu sei que eu tô sob a ação da gravidade, certo? Então, eu tenho um peso aqui nesse momento, tá? Eu tô sentada numa cadeira, certo? Esta cadeira que eu tô sentada e eu estamos sob a ação da gravidade, temos uma força que vem da Terra, né? Que é a reação a nós, tá? Mas eu, em relação à cadeira, existe uma força também chamada força normal,
tá? Que é contrária, que tem a mesma direção, é na vertical, mas sentido oposto. Eu tô fazendo força para cá na cadeira, de cima para baixo, a cadeira tá fazendo força de baixo para cima em mim. E nós ainda estamos sobre o par reação, né, da terceira lei de Newton, que é a ação da gravidade jogando os corpos para a Terra e a Terra, planeta, tô falando daí, né, tendo uma reação igual, de mesma intensidade a nós, tá? Então, essas coisas são coisas assim, que a gente tem que ficar viajando mesmo, pensando, porque daí tu consegue ver as coisas, consegue entender, né, essa matéria que parece difícil, mas não é. Claro que a gente tem dificuldade, né? Eu, às vezes, fico quebrando cabeça aí um tempão para resolver uma coisa que eu quero, né? Quando eu estou selecionando coisas para vocês, às vezes tem exercícios que eu não consigo resolver, fico pé da vida, né? E vou atrás, e corro, e discuto, e leio, e papapá. E às vezes é uma coisa bem boba, assim, ó, né? Que eu não tinha me dado conta e que resolve, certo? Mas, assim, não é difícil, gente, tá? Eu posso dizer para vocês que, por exemplo, se eu vou mandar para vocês, até o final da semana, vou mandar esse PowerPoint com todos os exercícios que vocês fizeram, com todas as respostas, os problemas todos bem certinhos, para vocês indo lendo, vendo como é que coloco ali os dados do problema, quais são as fórmulas que se aplica, né? E daí vocês pegando isso, tentando interpretar e ver como foi feito, né? Tenho certeza que vocês não vão achar difícil. E outra coisa é a teoria, né? A teoria precisa ser lida, ser estudada para poder dar conta das coisas, tá? Mas assim, não se preocupem, porque nós vamos fazer exercícios avaliativos, mas vai ser tudo com consulta, tá? Não vou fazer nada sem consulta com vocês daqui para frente. Todas as provas, tudo vai ser com consulta. Só não façam recorta-cola da internet, porque daí eu vou pegar e fazer o que eu fiz no 8º ano, né? Eu vou lá no Google, boto o texto que botaram ali de resposta, vem certinho qual foi o site que tirou e eu colo lá no feedback. Copiou daqui, pá, 0, tá? Então, isso não vão fazer, né? Mas vão poder pesquisar, vão poder consultar à vontade, tá? Combinado? Certo? Então, não vai ter nenhuma prova, não precisa ficar ansioso, porque não vai ter nenhuma prova sem consulta e nem nada muito complicado. A única coisa que eu quero aqui é que vocês aprendam, que leiam e que tentem tirar as dúvidas comigo. Talvez algumas dúvidas eu não consiga tirar, mas o que eu puder fazer, eu vou fazer, para vocês aprenderem, tá? Então, vamos lá. Agora eu quero... Quantos minutos faltam? 1. Meu Deus, eu falo demais. Você tem que mandar eu calar a boca de vez em quando. Eu falo, daí... Gente, aqui, ó. Eu quero que vocês leiam, então, tá? Eu vou botar lá na programação de segunda-feira. Eu quero que vocês leiam o tema 4, tá? Certo? Vocês vão ler, eu vou botar como tarefa, lá na programação de segunda-feira, a tarefa vai ser ler o tema 4, tá? E fazer a experienciazinha, é bem bobinha, mas é bom fazer, tá? Da página 120 aqui, ó. Vamos fazer tempo de queda, tá? Então, é isso que vai de tarefa para vocês, tá? É sobre a força de atrito. Depois a gente vai falar da força elástica, força normal e equilíbrio. Certo? Então, pessoal, bom final de semana, tá? Fiquem bem. Se alguém ficou agoniado, acha que não tá sabendo nada, me procura, tá? A gente pode marcar uma aulinha extra, um encontrinho extra para tirar dúvida, tá bom? Combinado? Então tá. Beijo. Tchau. Tchau, bom final de semana. Tchau, Vera. Para de gravar. Também. Bom Tá final de gravando semana. ainda. Tchau pra você. Tchau, Tá.
Tchau, prof. Ô, prof, tá gravando ainda. Tá, eu Tchau. vou parar agora.